Sejam bem-vindos aí na nossa mesa, onde a gente vai discorrer um pouco. Comer é um ato político, trazendo a questão do uso de agrotóxicos, né, como que a alimentação pode influenciar na nossa atitude cotidiana, né, e todo o modelo de desenvolvimento que a gente vive. Essa mesa, cada palestrante vai ter 10 minutos e, em seguida, a gente vai abrir para o debate. Então, como é uma mesa redonda, a ideia é que a gente faça uma conversa mesmo em torno do tema e os palestrantes apenas tragam insumos para desencadear esse bate-papo. Então, eu queria pedir para vocês respeitar os 10 minutos, a gente pode ter uma tolerância de 2 minutos, e depois a gente expande aí para esse diálogo com os palestrantes. Então, para abrir a nossa mesa, eu vou passar a palavra para o Alexandre Pessoa, da Fiocruz. Vou me apresentar também, eu sou Renata Maranhão, sou diretora de Educação Ambiental do Departamento de Educação Ambiental. A gente está aqui com a nossa secretária também de Articulação Institucional, Regiane Perati, que vai moderar a próxima mesa. E como Ministério, onde a gente está priorizando as nossas iniciativas, a gente sempre olha com muita atenção e priorização para todo esse tema da agroecologia, da transição agroecológica, né, como departamento que preza aí por um novo modelo de desenvolvimento e por novas formas de organizações sociais para que a gente traga qualidade de vida para todos, né? Então, em nome do Ministério do Meio Ambiente, eu queria parabenizar todos os organizadores do evento, para que a gente chegue num evento tão rico, diversificado e bonito como esse, não é fácil. O Plant Rio já está chegando na sua 3ª edição e ele acaba se materializando como um movimento, né? Que começa a agregar diversas pessoas de instituições diferenciadas que quer construir essa nova forma aí de relação sociedade e natureza. Então, para iniciar nosso debate, eu vou passar aqui a fala para o Alexandre. Boa tarde a todos e todas. Eu digo que a visão que eu tenho daqui está bonita, viu? Vendo vocês assim, mostra uma sociobiodiversidade interessante. É um prazer muito grande estar aqui na 3ª edição do Plant Rio. Eu agradeço muito ao convite que foi feito. Me chamo Alexandre Pessoa Dias, eu sou professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que junto com a ENSP, com a Escola Nacional de Saúde Pública, são as 2 escolas da Fundação Oswaldo Cruz. Vocês já devem ter ouvido falar da Fiocruz, que é uma instituição centenária, que ela foi criada em 1900. Então fica fácil saber quantos anos ela tem. É uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, e que ela tem uma característica que eu considero das mais importantes, é que ela aborda a saúde sob vários aspectos distintos. Então, muitas das vezes, vocês conhecem a fundação porque ela está no corpo de vocês. Alguém tem dúvida disso? São as vacinas. Então, a produção de vacina, tem uma fábrica de vacina, que eu já trabalhei lá, inclusive, sempre trabalhando com as águas, o caminho das águas. As águas de vacina têm uma característica muito específica. Então, ela é muito demandada pelo poder público, pelos governos, por ser uma fábrica de vacina. Mas ela trabalha com um espectro muito maior do que fazer vacina. Ela enfrenta, por exemplo, as arboviroses, o Aedes aegypti, chikungunya, zika, dengue. E aí trabalha com pesquisa de ponta para saber as novas doenças que estão acontecendo nas nossas populações. Eu não sei se vocês sabem, mas de um tempo para cá, talvez a linha de corte seja 2016, que as pesquisas estão mostrando que o número de doenças emergentes, são doenças novas, e doenças reemergentes estão aumentando no país.
Isso não se dá, isso óbvio tem uma associação com a pauperização da população. O Brasil vai voltar ao mapa da fome, pelos estudos que já estão sendo apresentados, exatamente porque as políticas de proteção social estão diminuindo. Aonde a saúde é proteção social, educação é proteção social, e programas importantes, como o Brasil Sem Miséria, o Plano Água para Todos, que eu tive a oportunidade de participar diretamente, que envolve a região do semiárido. Então, estamos passando por um quadro sanitário epidemiológico complexo. Parei, não falo mais de doença. Vamos falar de saúde. Eu não vim aqui para falar o cardápio de doenças que as instituições, hospitais, o modelo hospitalocêntrico aborda. Eu quero falar numa outra perspectiva. Eu quero falar na perspectiva de territórios saudáveis e sustentáveis. Eu quero falar de promoção da saúde. Eu quero falar sobre territórios educadores. E eu acho que a partir daí a gente estabelece o link com o debate do ato de comer enquanto um ato político. Particularmente, eu trabalho com o seguinte triângulo: saúde, saneamento, agroecologia. Pode ser que entre vocês seja quase uma obviedade. Claro, Alexandre, a agroecologia tem tudo a ver com saneamento, tem tudo a ver com saúde. O que parece ser óbvio não está consolidado, nem na academia. Você pega os artigos sobre agroecologia, quando é que se aborda a saúde dentro deles? Em que medida a saúde é colocada na agroecologia? Quando você discute agroecologia, você vê o saneamento lá? Em artigos de saneamento, você vê a agroecologia? Gente, o vértice desses triângulos não estão conectados. Quando eu falo saneamento, eu estou falando manejo de água, manejo de resíduo, manejo habitacional, manejo dos solos, manejo agrícola. Como é que eu vou discutir saneamento rural sem discutir produção agrícola? Não é possível. Então, nós trabalhamos nas populações das cidades, mas eu particularmente tenho uma experiência mais envolvida com as populações do campo, da floresta e das águas. Existe uma política de saúde integral para as populações do campo, os camponeses, as populações da floresta e das águas, que poucos conhecem essa política, mas que ela precisa ser fortalecida se nós queremos sair do modelo hospitalocêntrico. O modelo hospitalocêntrico não resolve em nenhum lugar do mundo e não vai resolver no Brasil. E, além disso, ainda sofremos problemas nos hospitais e na assistência de saúde, que deixa uma situação caótica no país. Bom, já se passaram 6 minutos, eu tenho 10. Eu coordeno na Fiocruz a Feira de Agroecologia Josué de Castro. Sabores e saberes. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos discutindo sabores e saberes. Então, eu coordeno essa feira com uma pegada pedagógica da feira, porque nós queremos que os pesquisadores, os trabalhadores da saúde, conversem com o conhecimento técnico dos agricultores, saibam qual é a sua condição de vida, a sua condição de trabalho, para discutir o que é alimento a partir das suas condições. Isso é um processo, a feira é quinzenal, de um conhecimento acumulativo. Os agricultores e os movimentos sociais que fazem parte da Feira de Agroecologia vão para nossas aulas, para fazermos aulas integrativas, juntando biologia, juntando saúde ambiental, etc. Então, não é aula de PowerPoint, é aula que a cenoura vem no meio da aula, vem a tabela periódica, e a gente pede para o estudante pegar a cenoura, ver o que é uma rama de cenoura, ver que poderia se alimentar daquela cenoura, mas
Teria rama se fosse de uma feira de agricultura orgânica ou de agroecologia. Num supermercado, na lógica do supermercado, sem dúvida que é muito mais difícil de se ter, percebe? Então tem toda uma discussão, não só de segurança alimentar e de segurança nutricional, mas um debate que não é tão institucionalizado, mas entendemos que é estratégico, que é a soberania alimentar. A soberania alimentar, ela diz, de uma forma diferenciada das políticas que são importantes da segurança alimentar e nutricional, os povos têm o direito de escolher os seus alimentos. E que esses alimentos sejam formas organizativas e de autonomia dessas populações. Óbvio que essa abordagem, ela encontra um desafio. Qual é o desafio? O modelo de desenvolvimento agropecuário no país, que é pautado no quê? Numa monocultura químico-dependente, exportadora de commodities e que traz aqui a doença. Está lá a barraca da campanha permanente contra os agrotóxicos. Eu pedi para a amiga trazer para mostrar para vocês o dossiê da Abrasco, mostrando os trabalhos científicos de várias instituições públicas que mostram os impactos socioambientais dos agrotóxicos. Aliás, eu pergunto para vocês, vocês já tomaram um pouquinho do seu veneno hoje? Já comeram a sua parcela de veneno hoje? Tem efeito cumulativo e sinérgico no seu corpo, não? Você não está atento a isso? Isso só se dá nas verduras, não se dá nos alimentos processados ou ultraprocessados? Esse é o debate que a Fiocruz faz, e os nossos passos vêm de longe com relação a isso. Tem uma outra estratégia de apresentar um documento robusto, com várias instituições, que é a autodefesa. Pesquisadores das instituições públicas, quando apresentam artigos, sofrem intimidações de grandes corporações e são submetidos a processos pelo direito que nós temos e a obrigação de apresentar as evidências e dos impactos à saúde. Se os agrotóxicos entram no leite materno da criança, nós temos obrigação, e o direito à saúde passa pelo direito à informação. Então, um resultado disso foi desenvolvermos os 2 filmes, que é o Veneno Está na Mesa 1 e o Veneno Está na Mesa Hoje. Está lá na banca, está na internet, é público, está em todos os lugares. Você sabe qual foi a consequência desses filmes? Veio a campanha da Globo, sou agro, agro é tudo, agro é pop, agro é tóxico. Não, eles não falam que agro é tóxico. Só que é a base de toda a lógica dessa produção de commodities, que não é alimento. Os desafios estão colocados, e já não é de hoje. Agora perceba o nome da campanha, que ela é curiosa, e o tempo já se foi. Eu tinha uma lista para falar a multidimensionalidade do alimento, a multiescalaridade da agroecologia e a multiculturalidade. Houve um erro de dimensionamento. Então eu finalizo só com o termo da campanha. Olha só, não é fácil tirar nome de campanha, não. Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Por que adjetivamos permanente? Porque nós não concordamos com o modelo campanhista. Nós queremos uma educação permanente. Nós queremos um processo estruturante de educação em todo o território nacional. Essa história de campanha de educação ambiental, isso não transforma as realidades das cidades, dos campos, das florestas e das águas. E quando a gente fala a população do campo e das cidades, essa distribuição, ela é artificial e ela ainda sofre
uma normativa que as prefeituras definem o que é rural, o que é urbano. E a periferia? Meus amigos, a gente tem um verdadeiro hiato nas periferias, porque a periferia não tem política nem urbana, nem rural. E é ali onde se dão os surtos e os processos epidêmicos, que é nada mais, nada menos do que uma expressão da falta de políticas públicas. Então, campanismo, foi uma primeira etapa do sanitarismo no Brasil. Não responde às ações estruturantes do país. Então o povo fala, bota permanente. A campanha é permanente, ela só acaba quando acabar os agrotóxicos no Brasil. Olha o que a campanha propõe. Contra os agrotóxicos e pela vida. Contra o quê? Um elemento que tem uma centralidade que não é só a contaminação tóxica. Quando você exporta commodities de soja, você está exportando um volume de água virtual enorme. Os perímetros irrigados, que utilizam de agrotóxico, utilizam um volume de água enorme. E essa água faz falta para as populações que sofrem estresse hídrico. E vivemos uma crise hídrica. Então é um problema político. Água não é alimento? Qual é a prioridade da água? É para o agronegócio ou são para as populações? É para concentração de renda ou é para distribuição de renda e numa perspectiva sustentável? Você vê que a política, ela emerge da discussão, ela é transversal e multiescalar. Quando nós criamos o nome, era contra os agrotóxicos. E o quê? O contra é a denúncia. Mas nós temos que apresentar um anúncio. Não podemos ficar só na denúncia. Denúncia não mobiliza. Denúncia às vezes se transforma em ceticismo. Tá ruim mesmo, né? Olha quem foi eleito, enfim. Fazer o quê? Vamos ficar denunciando? Sim, a denúncia é importante contra os agrotóxicos. Mas tem outra frase. E pela vida. Eu tinha sugerido que fosse já campanha contra os agrotóxicos e pela agroecologia. O meu voto foi vencido. E os movimentos colocaram o seguinte, Alexandre, a agroecologia não é conhecida ainda nos agricultores. Não podemos botar uma palavra que eles ainda não conhecem. Então façamos o contraponto. Contra os agrotóxicos, que é uma tecnologia da morte, apresentando a alternativa pela vida. E é assim, espero eu, que no futuro bem breve, seja no aprendizado triste, de uma expectativa, de uma desregulamentação do controle dos agrotóxicos. A Anvisa está perdendo o direito de fiscalizar, enquanto instituição de saúde, cabendo só o Ministério da Agricultura para isso. Tem um crescimento exponencial dos agrotóxicos. A resposta virá pelos nossos corpos. E a resposta virá pelo aumento da morbimortalidade decorrente desse veneno. E pela vida. Espero que no futuro próximo a gente possa mudar a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida para a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela agroecologia. Porque ela é multiescalar, porque ela é multidimensional e porque ela apresenta um outro modelo de desenvolvimento conectado com o meio ambiente e com as necessidades das populações. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. O que falar depois de uma fala tão expressiva quanto do meu xará, né? Eu sou Alexandre Nascimento. Sou filho da PUC, cientista social de formação, pós-graduado em gestão ambiental, e hoje eu sou produtor de produtos agroecológicos. Botaram lá, após o meu nome, comer é um ato político. Em cima dessa frase, eu fiquei meditando ontem e hoje, o que eu vou falar, né? Então, eu tinha pensado em falar muitas das coisas que o meu xará acabou de abordar nesse momento. E aqui, ouvindo, eu falei assim, não posso repetir o que ele falou, né? Então, me veio a ideia,
para pegar um gancho do livro do Abdias Nascimento, o saudoso Abdias Nascimento, que ele escreveu em outrora um livro chamado Quilombismo. E eu vou fazer o uso desse sufixo e trazer para o nosso seio essa palavra agroecologismo, né? Para que a gente pense a agroecologia como um sistema social, psicológico, político, cultural, ambiental, sustentável e pedagógico, se eu não estou repetindo. Por que social? Porque antes do homem ser indivíduo, ele primeiro foi em grupo. E a gente esqueceu muito disso. Hoje a gente vive o auge do individualismo. O individualismo não é sustentável. A acumulação de bens não é sustentável. A acumulação de calçados, de roupa não é sustentável. Então a gente, aqui vendendo, eu quero vender, mas a gente percebe muita gente comprando aquilo que não vai conseguir comer. Mas é o hábito que nós fomos criar desde pequeno do acúmulo de coisas. Passa pelo acúmulo de alimento, pelo acúmulo de calçado, pelo acúmulo de roupa, e agora está na moda acúmulo de troca, né? Namoros. Ficou com quantos ontem? Ficou com quantos hoje? Então a gente entrou nesse mar de consumo. A outra coisa que eu chamo a atenção é para nesse mar de consumo, a nossa psicologia, né? Nós estamos sendo tão afetados pelo consumo de agrotóxicos que a nossa individualidade está modificando. A nossa forma de pensar está modificando. A nossa forma de lecionar está modificando. Se a forma de lecionar está modificando, ela está afetando a nossa pedagogia. E aí é um ponto que eu vou me estender um pouco mais, porque o homem começou, a sociedade, segundo alguns autores, elas começaram a ser formadas através da união de pessoas em torno de uma horta. Nessa horta, quando o Alexandre falou sabores e saberes, né? Eu faria um trocadilho, eu botaria saberes e sabores. Porque até para que a gente possa expressar se o sabor é bom ou ruim, a gente tem que ter o saber sobre aquele produto, aquele sabor. E esse saber, esse produto foi passado por alguém. Geralmente a nossa avó, geralmente a nossa mãe, o mais velho da aldeia. Ora, quando a gente passou a ser educado pela pedagogia cristã, quem passou a nos educar passou a ser uma pessoa de fora, com costumes completamente voltados para a economia. Olha o nosso grande erro aí. Então a nossa educação, ao nos colocar na sala de aula, nos tirou do espaço do conhecimento da cenoura, do conhecimento da cebola, do conhecimento do rio. Então hoje nós estamos aqui no Plante Rio, lutando para resgatar aquilo que a escola dos nossos filhos nega o tempo inteiro. Então nós estamos aqui nos consertando. Porque a pedagogia nos ensina o tempo inteiro, né, a crer na ciência, uma ciência imposta, queira crer ou queira não, por deuses que não dançam, por deuses masculinos, por deuses frutos de um pensamento de banqueiros imperialistas. E nós, eu também não fujo disso, em prol de um futuro melhor, impulsionamos nosso filho para essa academia de pensar, de saberes, que os expurga, que os tira do saber que tem a ver com a sustentabilidade. Porque o nosso ensino é em prol do dinheiro. Então a gente tem um paradoxo aí. Ou a gente vive bem ou tem dinheiro. E o que a gente escolheu? Então, eu passei um tempo com depressão pela morte da minha mãe. Na academia estudei muito a questão do negro. Num país racista, não tive mercado de trabalho. Por um auxílio de um amigo, eu fui morar num sítio em Japeri. Uma mudança de vida brutal. Hoje eu estou plantando, estou com a mão cheia de calo. Estou plantando minha batata, minha abobrinha. Então, tudo aquilo que eu vinha pensando através de livros que eu pesquisei com epistemologias africanas, eu estou me experienciando, experimentando no campo.
E é daí que surgiu essa ideia, porque eu também convivi muito em quilombos, eu conheço vários quilombos e algumas aldeias indígenas. Então, quando a gente sai desse paradigma de Deus criou o homem para dominar a natureza, e adentra nos paradigmas dos povos da natureza, que não separam homem e natureza, que não transformaram o mundo em quadrado, porque a maior expressão do domínio do homem sobre a natureza é a curva de 90 graus. Não existe na natureza nada de 90 graus. Nada de 90 graus. Então, o nosso exemplo de poder está aqui na mesa. A mesa de madeira, quadrada. Isso teve um esforço físico, um esforço de transformar a natureza. Isso é um exemplo que a gente conseguiu transformar a natureza. E como a natureza nos transforma? Quando nós vamos permitir que o agroecologismo passe a atuar sobre nós? Porque o agroecologismo é uma prática psicológica, social, pedagógica, cultural, e aí ela é política. Nós temos que permitir, ouvindo a fala do Alexandre e ouvindo a fala de todos os outros aqui, e passar a perceber que a transformação da natureza dentro da gente é para além da comida. A gente está muito preocupado em comer verde, comer sem agrotóxico, mas e a água que a gente se banha? Vocês têm noção de quanta química tem na água que a gente se banha? Quanta química tem no solo que a gente pisa? Quanta química é despejada nas blusas e nas calças que a gente consome? Então a gente passa, e nós estamos lutando contra aquilo que nós mesmos alimentamos desde pequeno. E a gente não se atina para isso. Eu estou tendo esses insights porque eu fico sozinho 3, 4, 5 dias no sítio, me convivendo com boi, vaca, porco, sem cruzar com o ser humano a vida inteira. Então, esse contato, eu passei a perceber o som dos animais, aonde cada árvore pousa, tem árvore que as árvores não pousam. Os povos de matriz africana já devem ter ouvido falar de as iamins. Então, nesse espaço que é cercado de vida, cercado de aves, cercado de seres, eu estou me permitindo a deixar a natureza adentrar no meu corpo, adentrar na minha pele, adentrar no meu pensamento. Eu vou dizer que foi muito bom, está sendo muito benéfico, porque a mudança é muito grande. A gente passa a olhar para o outro de uma forma diferente, do que nos foi ensinado na escola, né? A gente passa a respeitar o outro do jeito que ele é, da forma que ele é, da estatura física, cor de pele, tipo de cabelo que ele tem, porque na natureza a gente comunga e convive com seres diferentes o tempo inteiro. Quem nos tira essa possibilidade de comunhão com o outro é a pedagogia escolar jesuíta. Esse é feio, esse é alto, esse é bonito, esse é preto, esse é índio, esse é preguiçoso, esse deu a comida, porque entre nós não existe isso. Então, eu estou chamando a atenção aqui para o agroecologismo. Eu, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando eu estou com meu filho, pego um grupo de 5, 6 crianças e levo para o sítio. Lá a gente planta batata, a gente cata aipim, a gente vai tomar banho de rio. Eles têm idade entre 8 e 15 anos. A forma de lecionar, eu não percebo, né, na minha troca do dia a dia com eles, no sítio eu não percebo isso. Eu venho a perceber 2, 3 dias depois, quando eles voltam para casa, aí o pai toca o interfone: Alexandre, o que você fez com meu filho? Meu filho não para de falar de você, eu não sei o que eu fiz com ele. Aí toca a mãe: porra, ô negão, o que aconteceu, cara? Meu filho só fala do teu sítio. Eu falei: não sei. Ou seja, a mudança no lecionar, a atenção ao canto dos pássaros, o você poder tirar teu próprio aipim e comer 15, 20 minutos depois, isso me transformou e está ajudando a transformar essas crianças também. Como? Eu vou ser sincero a vocês, eu não sei. O que eu posso afirmar é que a natureza, a agroecologia, o agroecologismo, hoje faz parte de mim. Vou parar por aqui. Muito obrigado. Obrigada aí, Alexandre. Agora eu vou passar a fala para o Jaime, do Centro Tietê. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer
É a terceira vez que a gente desce de Casimiro de Abreu para proporcionar o almoço do evento. E os agricultores me perguntaram assim, gente, eu acho que o pessoal gostou do tempero, né? Porque né, a terceira vez e tem uma infinidade de opções aí pelo estado e por aí afora, mas tem uma proposta, né? Tem uma proposta que a gente tenta passar com essa experiência agroecológica e que hoje eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, porque nem sempre a gente consegue, né? Tem sempre uma correria de organização e de uma tentativa de fazer o melhor possível com pessoas que não são profissionais, nem nós mesmos que estamos organizando, né? Dessa área da alimentação, né? De restaurante, de coisas dessa natureza. E agradecer também essa oportunidade de poder estar aqui e comentar sobre isso, falar sobre isso. O almoço agroecológico, ele nasceu como um ato político, né? Ele é fruto de um momento que a articulação de agroecologia aqui do Rio de Janeiro viveu com a caravana agroecológica e cultural do projeto Comboio no Sudeste, né? Um momento assim mágico que o Rio de Janeiro e a região Sudeste viveu, né? Daquelas pessoas que militam, seja na academia, sejam no seu dia a dia, nas suas organizações, que foi um momento em que as pessoas saíram das suas universidades, das suas propriedades, em grupos organizados de 3 estados aqui do Sudeste e escolheram, né, a nossa cidade, em Casimiro de Abreu, para fazer o ponto de a culminância, né, dessa caravana. Então, durante uma semana, as pessoas saíram, né, um grupo saiu do Espírito Santo, 2 grupos saíram de Minas Gerais, um grupo saiu de São Paulo e vieram fazendo uma rota, visitando as experiências, passando uma semana, né, viajando, conhecendo diferentes lugares. Muitos dos agricultores que a gente organiza para participar de uma caravana como essa nunca saíram sequer da cidade que eles vivem. Isso é uma realidade que a gente conhece, assim, a gente pensa que todo mundo conhece tudo, não conhece não, entendeu? E é uma oportunidade, inclusive, de fazer esse passeio, né? E visitar pessoas que fazem e que passam pelas mesmas dificuldades, né? Então, os agricultores entram nas vans, nas combis, nos ônibus e, né, nessa experiência passaram, cortaram, né, o Rio de Janeiro todo e foram durante uma semana, né, se alimentando, dormindo na casa uns dos outros, pessoas que se conheceram, inclusive, nos encontros nacionais de agroecologia, mas que depois não têm a oportunidade de se visitar e, de repente, né, um recebe a visita do outro. É muito bacana, a gente sente que os agricultores ficam muito emocionados de chegar uns nas casas dos outros, né, a forma de receber, é muito bacana isso. Essa caravana, ela foi muito importante para a gente na região Serra-Mar, porque nem sempre a gente consegue dar assim, uma continuidade nessa coisa de movimento social e se manter sempre animado, né? A gente já vivia há cerca de uns 2 anos um pouco assim desanimado, mudanças de governos, falta de apoio, falta de recurso, né? Vários problemas. Então, esse convite, eu estou vendo ali o Alexandre, foi quem me ligou por ocasião, né, dessa escolha do município de Casimiro, falou, Jaime, olha só, nós queremos chegar aí. Eu falei, Alexandre, mas aqui então, você está perdido, nós não estamos fazendo mais nada, não conseguimos fazer. Não, mas a gente quer ir aí, porque aí foi uma época muito boa, tem que ser aí, tem que resgatar aí, cadê o pessoal da articulação? Eu falei, não, de vez em quando a gente se encontra, mas está difícil, Alexandre, a gente está sem apoio. Não, vai ser aí, vai ser aí. O Alexandre insistiu, nós ficamos acho que 1 hora no telefone naquele dia, um domingo, eu lembro que eu fiquei rodando em casa assim, ele falando, e aí nós falamos, não, vamos reunir o pessoal e vamos para essa empreita. E além da programação toda, da caravana, também tinha um ato público a ser feito
né? E nas cidades do interior não é muito fácil a gente chegar lá gritando, panfletando, fechando rua. Não é simples assim, não. O povo, a gente ali conhece todo mundo conhece. Aí, pô, o que o Jaime está fazendo? O que Simone está fazendo? Fechando aqui, pedindo a gente passar e tudo. Peraí, pô. Entendeu? E aí surgiu a ideia de fazer um grande banquete e oferecer esse banquete para a cidade. Então, nós levamos esses desafios aos agricultores, as pequenas associações, grupos de agricultores. Falamos para eles, olha, nós temos um recurso, a gente vai subsidiar um pouco aqui, porque é arriscado, a gente nunca tinha feito. Eu falei, olha, nós vamos fazer esse almoço e vamos oferecer esse almoço a um preço bem em conta para a população aqui de Casimiro e vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Então, foi por R$5, né, esse almoço, a gente recebeu um recurso do projeto, né, comprou os produtos com os agricultores, rodou para cima e para baixo, conversou com eles sobre montar as cozinhas e eles foram lá e fizeram uma refeição para 750 pessoas na cidade. Já tinha tempo que não tinha um evento tão grande, ninguém sabe de onde saiu aquele evento, da noite para o dia, em Casimiro, e a cidade inteira apareceu. Nós somos um município bem pequeno, né, aqui no interior do estado, e ali um monte de programações culturais pela praça, roda de capoeira, muita programação para criança, música, e o povo da cidade ficou olhando, gente, o que esse pessoal está fazendo aqui? Nós conseguimos um apoio da escola estadual, os professores, né, o diretor da escola me falou isso, os professores ficaram apavorados, gente, o que esses hippies estão chegando aqui? Começou a chegar gente de tudo quanto é lugar, e falou, gente, isso aqui vai ser uma bagunça, vai ser... No final do evento, o professor falou assim, olha, toda vez que vocês precisarem, vocês vêm aqui falar com a gente. Precisar de alojamento, local para fazer um encontro, um seminário. Olha, não houve nenhum problema, ninguém quebrou nada, não houve briga, não houve absolutamente nada. Houve uma discussão de altíssimo nível, né, que os professores que se permitiram participar saíram de lá, depois na reunião de professores, falaram, nossa, que bacana aquilo que aconteceu aí, sendo que antes eles estavam apavorados. Nossa, não vamos trazer nem os estudantes aqui para ver essa turma aqui, e viram o nível da discussão que o movimento da agroecologia consegue desenvolver, e com a participação de um monte de gente. Bom, o evento do almoço agroecológico, depois disso, ele chegou a ser absorvido, inclusive, pela nova gestão do município, no que hoje é conhecido na nossa região lá como Festival do Aipim. Mas olha, o Festival do Aipim já é o maior evento da nossa cidade. Ele se tornou o maior evento da nossa cidade na primeira edição, incrível que pareça. Por quê? Porque a característica desse evento é que os próprios agricultores, e aí o povo da cidade, ele se conhece, as próprias pessoas que estão lá na roça, é que fazem o alimento, e todo mundo sabe quem produz, o que produz, porque eles estão na feira 2 vezes por semana também na cidade, né? Tanto em Casimiro de Abreu como em Barra de São João. Então todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem produz o quê. E a gente tem um cuidado, né, de explicar para os agricultores sobre qual é o objetivo do almoço, né? De passar a realidade que eles vivem, tá ok? Então, a aceitação foi muito grande. As pessoas falam, nossa, mas antigamente as festas aqui na cidade eram assim, entendeu? Não tinha restaurante, né? Nós temos um evento já bem tradicional em Casimiro de Abreu, que é um festival de crustáceos, que acontece em Barra de São João todo ano, em julho. É uma festa tradicional da cidade, que ela iniciou com os pescadores artesanais. Os pescadores é que resolveram fazer essas festas, né? Só que com a dificuldade de estrutura e de apoio, os restaurantes foram tomando conta, né? Então, hoje não tem mais pescadores. Então, Simone, minha esposa, quando houve uma cobrança, né? Depois que o Festival do Aipim em Casimiro fez um sucesso danado, o pessoal em Barra de São João disse, poxa, nós queremos aqui também, os clientes da feira que eles participam. E aí eles lançaram um festival da agricultura familiar, né, já com um nome já direto, olha, que se propõe, e aí o pessoal da colônia de pescadores falou, poxa, vocês estão fazendo uma coisa que a gente fez há 20 anos atrás e que a gente perdeu, cuidado que vocês vão perder também, o pessoal vai tudo crescer o olho em cima. E olha, eu vou ser sincero com vocês,
o sucesso é tão grande de público e para os agricultores também, que o Festival de Aipim hoje de Casimiro de Abreu, em cifras, cada cozinha chega a faturar na faixa de 15 a 30 mil reais em 2 dias de evento. Tá? E eu faço questão de passar esse número, porque num primeiro momento, quando as pessoas se deram conta, entendeu? Aí Simone sofreu uma pressão muito grande no município, né? Um monte de gente queria entrar. Não, olha, ano que vem eu quero participar, mas era por causa da grana, porque isso aí vazou, né? Tinha gente, né? Tinha pessoal que ia para a feira, por exemplo, na bicicleta, empurrando coisa, que de repente estava comprando um carrinho velho. Eu falei, de onde saiu esse dinheiro? Pô, saiu o dinheiro, faturou ali no festival, entendeu? E é muito bacana, eles botam para fora uma enormidade de coisas que eles fazem na cozinha de casa, com os produtos que eles produzem, entendeu? E aí, quando eles falam para a gente, será que pode botar tal coisa? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, coloca, porque isso vai fazer um sucesso. Eu falei, mas Jaime, a galinha, eu falei, não, aquela galinha dura, aquela carne dura, aquilo é uma iguaria, entendeu? Aquilo você não encontra com facilidade para comprar, aquilo é caro, mas está no quintal de vocês, então vai ter o evento. Eles vão lá, matam um monte de galinha, matam um monte de porco e fazem um banquete realmente, né, para as pessoas, né? E um monte de pratos relacionados com a aipim, uma infinidade, é muito bacana. Tem uma senhora, inclusive, que ela processa, faz macarrão de aipim, faz lasanha, faz, né? Tem uma senhora que, inclusive, está aqui, daqui a pouco vai servir, um pastel de massa de aipim, fica uma fila enorme por causa daquele pastel de massa de aipim, todo mundo quer experimentar, nossa, mas é muito gostoso e tudo, entendeu? Então, agora, eu tenho uma lista de coisas aqui para falar, o tempo é muito curto. Eu queria colocar para vocês, assim, as características desse almoço, né? O que a gente persegue com esse almoço, nessa relação com esses agricultores. Eu fiz uma colinha para facilitar, porque senão eu ia ficar 2 horas falando aqui. Então, como objetivo, a gente tem aqui, primeira coisa, a comercialização direta. A agricultura familiar, a pequena agricultura, necessita de ter acesso direto ao consumidor para ser viabilizado. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho há quase 30 anos na área da agricultura. Hoje tenho uma empresa, presto serviço na área de restauração florestal. Eu vivo disso, né? Eu não vivo desse trabalho, esse é um trabalho que eu faço com a organização que a gente tem, a gente enfia mais a mão do bolso do que qualquer outra coisa para poder que ele aconteça. Tá? Essa comercialização direta é o que viabiliza a pequena agricultura. São as feiras, né? São um evento como esse que você agrega ao máximo valor num produto que é produzido pelo agricultor, porque diferente disso, eu vou ser sincero para vocês, não há como ter agricultura familiar, convencional, com todo o protocolo, né, com toda a técnica que a gente aprende na academia. Isso aí é impossível, essas pessoas com áreas paupérrimas, com pequenas produções, tudo hoje para ser viabilizado, na escala e com lotado de veneno, de agrotóxico, as criações são na base da ração, a margem é muito pequena para os agricultores, quer dizer, não tem como você viabilizar um agricultor familiar se você não tiver uma estratégia dele poder comercializar diretamente o seu produto. Isso a gente pode sentar, fazer qualquer conta, porque não tem como viabilizar. Então, isso é uma realidade. Tá? Os assentamentos são em áreas paupérrimas, os agricultores, eles são assentados em locais que são praticamente improdutivos muitas vezes, tá ok? Então a gente tem que ajudar eles a produzir. Agora eles produzem muita dificuldade, produzem pouco, né? Mas são muitos, tá? E se comercializarem direto, conseguem se viabilizar, tá? A outra coisa é esse diálogo com a sociedade. Então a gente quer mostrar essa realidade, entendeu? Se vocês forem conhecer a vida de como a gente conhece a vida de cada agricultor desse, vocês vão ver que as mazelas da sociedade estão todas ali, entendeu? Estão vítimas ali de todos os problemas que a gente enumera, né? Desde vítimas de acidentes relacionados a erros médicos, né? a intoxicação por agrotóxicos pela vida, né, que essas pessoas tiveram como trabalhadores rurais,
faz, violência doméstica, muitas vezes, né? Então, olha, gente, se eu for enumerar aqui, são, tá? Então, e principalmente a questão do acesso à terra, né? Dessas famílias que fazem o almoço aqui, só para vocês terem uma ideia, 2 delas são sem terra, eles arrendam terra, né? Não sei se vocês viram a dona Marineide quando falou ali, eles viveram 9 anos acampados na beira de estrada, lutando pela terra. Né, tiveram a saúde prejudicada pela exposição, pela vida debaixo de uma lona, com a família inteira. Muitas dessas pessoas que vocês estão vendo aí viveram 9 anos e não conseguiram terra, tá? E não conseguiram. E aí tiveram que desistir. Então, eles vivem hoje arrendando terras. A gente conheceu eles na fazenda de um, na fazenda de outro. E eles estão sempre mudando também, né? Porque, né, chega uma hora que fica difícil, tá? Então, para ir mais para frente aqui, eu queria falar que também como objetivo é passar o que o Alexandre, né, nos colocou em relação à questão dos agrotóxicos. Eles são vítimas do uso do agrotóxico, tá ok? Então, eles já percebem isso no próprio corpo, né? No próprio corpo, tá? E finalmente, que a transição agroecológica para a produção orgânica é o caminho. Então, eles começam a identificar isso, porque eles discutem isso com a gente na articulação de agroecologia. Então, eles começam a entender. Eu falei, não, poxa, peraí, esse pessoal está nos apresentando um outro caminho, tá? Então, esse processo de transição que é a agroecologia, tá? Eu entendo a agroecologia como esse processo, para chegar a uma produção orgânica certificada, né? A gente tenta que isso, né? E esse processo de transição com esses agricultores que nos acompanham no almoço agroecológico, ele já acontece. Quando a gente trouxe o almoço agroecológico a primeira vez, nem todos os agricultores que a gente trouxe aqui eram orgânicos certificados. Não sei se o pessoal lembra que a gente teve essa discussão, né? Falou, olha, a agroecologia não pega aqui só quem já está totalmente, não. A gente trabalha com o processo, não é só um convencimento, a gente apoia eles para que isso aconteça. Tá? A gente não quer convencer, se você não entrar, então você está fora. Não, está junto, está com a gente, vai nos mostrar onde estão as dificuldades e nós vamos ajudar. É financeira a dificuldade? Vem fazer o almoço com a gente aqui, vai ganhar dinheiro e vai investir na sua roça. Entendeu? Esse é o propósito do almoço agroecológico. E as características dele, que hoje funciona muito bem, primeiro, é uma experiência coletiva. Essa cozinha que está ali, vocês podem chegar ali e pedir qualquer prato, de qualquer acompanhamento, eles vão botando no prato, porque também ali não tem miséria não, vai botando, se quiser sair com uma pilha assim, vai sair com uma pilha de comida, não tem miséria, porque ali é tudo da produção deles, a maior parte dos produtos deles e de pessoas da região, eles nem gostam de fazer prato miúdo não, eles não gostam disso não, gente, as pessoas só vão comer isso, né? Eu falei, não moça, come mais, entendeu? Então eles querem servir, eles têm o prazer de servir, né? Isso é bem característico, né? Na roça, né? A pessoa quer que você coma, né? Pô, come pouco não, come, entendeu? Então, a cozinha é coletiva, então ali não existe uma competição entre eles, é uma cooperação. Se uma pessoa quiser mais um prato do que o outro e começar a acabar, quem tiver na cozinha, tiver condição, vai lá e vai fazer o que está faltando. Tá? Na primeira vez não foi assim, né? O pessoal ficou ali meio perdido, né? Porque uns ficavam parados, olhando, a sua parte ainda tinha, mas do outro estava acabando, estava saindo mais, aí a cozinha ficava uma loucura ali dentro, eu e Simone ficavam doidos ali dentro. Hoje eu posso até estar aqui falando, né? Entendeu? Porque antes não, a gente tinha que estar ali socorrendo essa situação. Vou concluir. Mas é importante, 100% da renda desse almoço são para essas famílias. Né? Então, a gente faz uma planilha e faz como se fosse uma venda dos próprios produtos deles para dentro, tá? Apura-se tudo, né? Todos os custos, a gente mostra para eles que eles vão receber, como se fosse vendendo para a feira, tudo que eles usam para fazer o almoço, e depois a renda que sai ali, o lucro que sai dali é dividido entre as famílias, mas igual. Já teve momentos em que uma pessoa saía de um evento como esse, ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000, enquanto o outro ganhava 800. Então eles se sentiam mal assim, né? De ver que, poxa, por um acaso as pessoas quiseram comer mais uma coisa do que o outro, aí um, né, ganhou mais do que o outro. Então hoje não, eles ganham por igual, trabalham por igual.
tá ok? Os pratos, né, o cardápio ali, é fruto da cultura alimentar deles próprios, é o que tem no quintal. Quando uma pessoa vem participar de um evento desse, a gente olha, mas o que eu vou fazer? Você vai fazer o que está no seu quintal. Você chega em casa, acorda de manhã, vai cuidar da galinha, vai cuidar do porco, vai cuidar da sua rocinha, e dali vai sair o seu prato, que você vai oferecer para o almoço agroecológico. Não é o que você vai comprar, não, mas um prato tal, o pessoal gosta, não, amigo, é o que você produz. Entendeu? É isso que vai dar certo, e é isso que vai sair com fartura também, e com qualidade, e fora a energia que está nisso também. Fora a energia que está nisso. Ali, olha, se vocês vissem ontem, né, o mutirão de preparo desses alimentos, veio tudo nas caixas que eles trouxeram, descascando, picando, ralando, né, espremendo, tudo ontem eles estavam aí, até meia-noite estavam aí, preparando coisas, tudo fresquinho, descascando, estava tudo ali, tá? E finalmente a questão dos preços, né? Do preço ser justo, tá? Esse almoço aqui, ele eu considero até um pouco mais caro, R$25, mas porque a gente sai lá de Casimiro de Abreu, né, para poder vir, a gente traz do freezer o fogão, os produtos, né? O transporte. Nós estamos em 21 pessoas aqui, entre feira e a cozinha, tá ok? Então, essa é uma estrutura grande para a gente deslocar, mas por perto lá, no nosso município, nos municípios em volta, sai bem mais em conta, é R$15, R$20, quando muito, um almoço desse que a gente prepara, né, para as pessoas, e tem um sucesso, né, danado. Bom, e para finalizar mesmo, e para finalizar mesmo, eu queria só comentar e fazer uma ponte já com o evento, com o seminário seguinte. A escala que a gente precisa em termos de produção é colocar cada vez mais gente como essa, né, com esses agricultores, produzindo o alimento que a gente quer na nossa mesa, que a gente quer. Entendeu? E não a escala, essa loucura de luta por uma produtividade por área, que faz com que o projeto do latifúndio, da monocultura, viabilizar ele, seja o objetivo do desenvolvimento da agricultura. Isso é um grande equívoco, e é o que está levando a tudo isso que Alexandre está nos passando aqui. A gente precisa de apoiar esses agricultores familiares, apoiar o acesso à terra, entendeu? Para que essas pessoas estejam lá produzindo na possibilidade delas, mas que eles sejam muitos, e que a gente consiga fazer algo semelhante ao que a gente, pelo Centro-Tietê, tem feito. Viabilizar para que isso chegue até a mesa das pessoas, seja nas feiras, seja nos mercados mais compartilhados, entendeu? Sem que esse processo de atravessar o produto, entende? Faça com que eles vivam na miséria e que o consumidor tenha que pagar caro por um produto de qualidade. O alimento orgânico não tem necessidade de ser tão caro assim. Eu já fui produtor orgânico na década de 80, eu já vivi essa realidade, produtos que são difíceis de produzir, que muitas vezes a gente até abandona, e outros que a gente aprende a produzir, consegue produzir com tanta eficiência, que eles se tornam até mais em conta até do que muitos produtos convencionais. Eu já vivi isso, tenho amigos que já viveram e que vivem isso também. Muito obrigado, desculpa o avançar aqui tá? Muito obrigado. Agora eu vou passar a fala para a Regina. Boa tarde. Estão com fome? Então todo mundo se levanta. Vamos soltar um pouquinho. Minha fala é diferente. É bem orgânica. Tu segura aqui, meu lindo. Vamos esticar nossos braços um pouquinho. Ó, esquece papel, câmera, celular. Agora só é você. Olha para o lado, joga uma energia boa nesse lugar. Vira para o outro lado. Não me viro, né? A gente está Continua. Agora vamos botar uma energia boa nesse lugar. Espera aqui, menino. Aqui, ó. Bota a energia bem boa. Quem gosta de dar? Eu adoro. Quem gosta de dar, gente? Carinho, amor, respeito.
Quem gosta de receber? Gente, vocês têm língua? Todo mundo fala? Então tá bom. Vamos interagir, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos, bota energia boa. Agora devolve para o teu coração. De novo, agora você tem que ser bem ligeira. Está esquentando? Então, eu gosto de dar, vira para aqui. Mas não vou dar para tu assim não, tá? Ó, a gente dobra e dá para ele. Não, tu me dá. Então, vocês viram, né? Agora vamos fazer direito. Ó. E tá meu ouvido mais uma palma. Meu ouvido mais uma. Meu ouvido mais direito. Vamos dar direito. Olha para essa pessoa que está do teu lado, tá? Você entende o que você quer receber. Agora dá um sorriso, um abraço do amor. Aqui eu achei telefone. Pode se sentar, gente. Só para descontrair um pouco. Eu me chamo Regina Celli. Sou uma delícia de pessoa. Sou ou não sou? Até o final vocês respondem. Então, como eu disse, eu vou ficar em pé, gente, que eu sou muito pequenininha, eu gosto de ver todo mundo. Como eu sempre falo, eu nasci para causar. Eu não vim aqui no planeta simplesmente a passeio. A gente fala que comida é um ato político. O que você está fazendo deve ser um ato político. Sou fundadora do projeto Favela Orgânica. É um projeto na Babilônia que setembro fez 7 anos, que é no Leme, na zona sul daqui do Rio de Janeiro. Fui empregada doméstica durante 11 anos numa única casa. E foi muito bom para mim. Quem gosta de comer aqui? E quem gosta de ser comida ou comido? Bem comido por uma comida de verdade. Pode rir, gente, a vida é orgânica. Vamos falar a língua do povo, vamos parar de tanto tabu, de preconceito, um monte de coisa. A gente tem que mudar, ó. Antes de falar, pode aplaudir que eu adoro aplausos, gente. Antes da gente falar de agrotóxico, a gente tem que limpar a nossa mente. Não adianta a gente falar de orgânico, de semente crioula, de um monte de coisa, se a gente não muda aqui e nem aqui. A gente tem a oportunidade todos os dias de mudar. Qual é a mudança que estamos fazendo? Como é que eu estou olhando para o lado do meu amigo aqui? Como que eu estou fortalecendo ele para fazer a mudança? Quando a gente parar de competição, quando a gente parar de querer ser mais do que o outro, a gente muda, a gente chega nos nossos ideais, sim. E a alimentação e o alimento, para mim, é transformador. E eu trabalho contra o desperdício de alimento. Eu uso casca, faço pratos maravilhosos. Quem come casca de banana aqui? Estudem, glória a Deus. Então, a casca da banana dá para fazer uma carne seca, se eu quiser. E quem come casca de melancia? É Viagra natural também. Dá para fazer ela raladinha que a gente come pensando que é frango. Casca de abóbora, quem come? Então, casca de abóbora, se eu quiser, eu faço tipo com gosto de camarão. Então, o preconceito não vem só pelo ser humano, vem pelo alimento. Quando eu trabalhava como empregada doméstica, eu tive a oportunidade de mudar. E mudei, e mudo, a todo instante que está nas minhas mãos. Por quê? Veio um projeto que se chama Agências e Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos desenvolveram esse projeto, onde trouxesse benefício à cidade e à favela. Eu não pensei 2 vezes. Estava cansada de ser empregada doméstica só para 4 pessoas. E tinha algo muito forte aqui dentro de mim que eu precisava fazer alguma coisa. E por onde que eu comecei? Pela minha casa e pela favela. Não adianta
a gente viajar o mundo, querer mudar o mundo, se não muda a gente e nem quem está ao nosso redor. Então, foi aí que eu disse, eu vou aproveitar até o talo. E foi aí que eu peguei um brócolis, comecei a utilizar o brócolis em 5 pratos diferentes. Foi aí que, no início, o que é que eu queria fazer? Só aproveitar os alimentos. Eu não tinha noção dos agrotóxicos, eu não tinha noção de tantos venenos que tinha. Depois eu volto e vou, caminho e vou para vocês entenderem, porque eu não gosto de nada certinho. Gosto das coisas meias tortas, para um dia eu me encontrar. Quando eu fui apresentar o projeto para a banca avaliadora, que era para ganhar R$10.000, e o que é o Favela Orgânica? É um projeto que trabalha com o ciclo do alimento e o ciclo da vida, que é por isso que eu faço essa dinâmica com vocês. Então, é um projeto que trabalha com aproveitamento integral dos alimentos, que a ideia é devolver para a terra o que a terra nos dá. Por exemplo, eu pegar uma melancia da semente, eu fazer um aperitivo, só botar na frigideira, gente, ela quentinha, botou um pouquinho de azeite, depois que não demora nem 3 minutos. Pode colocar um salzinho grosso, um pouquinho de manjericão fresco, experimenta. Mais gostoso do que amendoim, na minha opinião. Com a polpa você já come. E com a casca, só é ralar a casca bem raladinha, espreme ela, com aquela água você põe um limão e faz um suco. E com um bagacinho você põe uns tomates, um pedacinho de manga, um manjericão, um tomate, já virou uma saladinha maravilhosa, sem vocês precisar comprar uma abobrinha. E a gente fica falando, né, e eu fui apresentar o projeto para a banca avaliadora e ganhei o meu melhor não da minha vida. Porque o projeto, que era para ganhar R$10.000, eles acharam o projeto muito complexo. Eles achavam que eu não daria conta, porque o que eu não uso para fazer comida, eu faço compostagem. O que eu não faço compostagem, com a raizinha que eu cozinho, quando eu não quero cozinhar ela, eu devolvo para a terra. Com a semente, se eu não quero cozinhar, eu devolvo para a terra, que assim o ciclo continua. Eles achavam que talvez fosse um agrônomo, um nutricionista, sei lá o que danado fosse. Eu só sei de uma coisa, eu digo, vocês não me conhecem, não sabem onde é que eu quero ir. Isso foi 30 de agosto de 2011, quando foi 24 de setembro de 2011, eu botei o projeto para funcionar dentro da minha casa, por R$140, com 6 irmãs de família, na Babilônia. Depois foram 10, depois foram 15, depois foram 40 pessoas e bombou. Aí depois fui parar na Rede Globo, né? Aí depois fui para a BBC Mundo. Com 11 meses, eu ganhei um prêmio nacional de mulheres empreendedoras e comunidades do Brasil. Com um ano, eu estava na Europa dando palestra para 600 pessoas. Aí eu voltei, deixei de ser empregada doméstica. Mas até então, quando eu falei dos agrotóxicos, eu só queria aproveitar as cascas, os talos da semente. Não tinha noção da gravidade. Aí foi aí que eu incentivei as pessoas a fazerem, e eu também, é claro, fazer 40 hortinhas em caixa de isopor. O que é a minha mensagem que eu quero passar aqui para vocês, a gente está falando de políticas públicas, de agrotóxico, de alimentação saudável. Para mim, a alimentação, para mim, é para transformar. E eu resolvi ser uma cozinheira que pudesse resgatar o que antigamente a gente fazia. Quem cozinha aqui, pelo menos no domingo, com os pais ou com os amigos? Uma, duas, nós conta no dedo. Outra pergunta. Da casa de vocês até chegar aqui, quantas farmácias vocês passaram? Vixe Maria, vocês não se ligam para que tanta farmácia? Para matar a gente. Quando a gente não procura, a gente fala uma coisa séria, que é agrotóxico, lá vai, deixa esse danado ir para o beleléu, não para o nosso corpo. Quando a gente fica falando que orgânico é caro, eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem. Uma amiga minha estava cheia de dores há 3 dias e não queria ir para o hospital, com dor de estômago. Aí ela, vizinha minha, eu falei, mulher, o que é que tu tem? Aí a filha, não, minha mãe não pode falar não, que está doente. Eu disse, que? Eu digo, fui lá, peguei um boldo com hortelã-pimenta,
Amassei na minha mão, botei um gelinho, um pouquinho de água, fiz ela beber. Peguei, aipo, todinho, peguei o mói todo, bati com um pouco de água, limão e botei manjericão. A bicha tomou, vomitou, cara. Com 15 minutos a bicha estava boa, com 3 dias de dor. Então, o alimento, ele realmente muda a gente, ele transforma e ele cura. Mas a gente tem que saber de onde vem, para onde ele vai. Se a gente tem uma oportunidade de mudar aqui, é pegar o nosso alimento de verdade e fortalecer os produtores. A gente fala que é caro, mas quanto que a gente não gasta em farmácia? Quanto que a gente não gasta em feiras livres de necessário? Se eu compro um alimento orgânico, se eu gasto R$50, eu tenho a possibilidade e o dever de aproveitar integralmente os alimentos. Quanto tempo eu tenho, nega? Que eu gosto de fazer tudo isso. Enquanto ela deu, eu vou falando. Porque... 2 minutos. Então... Oi? Tá bom. Onde é que eu estava, gente? Que eu me perco e toda hora eu estou me encontrando. Oi? Então, não pode desperdiçar nada, aproveitar até o talo, devolver para a terra, valorizar os produtores, valorizar os alimentos sazonais, respeitar quem está do teu lado. Não adianta a gente ficar falando de tanta coisa, de tanto título, se a gente não muda. Então, eu resolvi realmente ser uma cozinheira que pudesse transformar, que pudesse fazer a modificação. E Deus me deu o dom de aproveitar melhor os alimentos. Então, toda terça-feira eu também estou como apresentadora de programa de TV no canal Futura, contra o desperdício de alimento, com aproveitamento total dos alimentos. Vou fazer outra perguntinha para vocês. Quantas feiras da casa de vocês até aqui, feiras livres, vocês passaram e viram? 2. E quantas feiras orgânicas? E contato com os produtores que produzem? Quem gosta de ovo aqui? Quanto tempo... Vocês sabem de onde o buraco do ovo da galinha saiu? Quanto tempo? E banana? Quem come banana? Quanto tempo para dar um pé de banana para a gente colher um cacho? Quanto tempo é? Então, vão pesquisar na internet, que eu não vou dizer não. Outra coisa, vamos valorizar os alimentos sazonais. Vamos valorizar o produtor, vamos valorizar você, porque se a gente depender de governo, a gente vai para debaixo da terra muito mais rápido. E quem transforma é você, eu, nós dois juntos. Se a gente fizer tudo certo, a gente consegue ir lá. Não espere só para o governo, faça você a sua diferença. Obrigada. Meu nome é Generosa, eu costumo dizer que é só de nome, né? Tem gente que já falou isso para mim. Primeiro, agradecer a importância, né, desse momento. A amiga que querida apontou, e aí tem vários amigos camarões aqui nesse... Camarões a gente não pode deixar de falar, depois vocês perguntam o que é os camarões. Ou pesquisa na internet, como diz essa aqui, né? Eu queria agradecer essa oportunidade, né? Eu sou da Articulação Estadual de Agroecologia e componho a Articulação Nacional de Agroecologia. Eu estou aqui falar depois desse povo todo aqui, desde o Alexandre, os Alexandres aqui falando, e a gente aqui, puxa, caramba, né? Mas tudo gente que a gente conhece, né? Eu já tive um programa da Futura também, uma vez, porque o meu canal... Agora não tem mais televisão que acessa, né? Porque o que o Brasil faz com a gente, né? A gente agora não consegue nem ver os canais que a gente gosta, né? Mas eu queria aproveitar para falar essa importância desse momento, né? E para dizer um pouquinho o que é a articulação de agroecologia, né? Porque, né, a gente fala aí tanto na articulação de agroecologia, né? A articulação da agroecologia, ela nasce um pouco daquele povo lá atrás, né, que eram chamados de agricultores alternativos, né? E aí esses agricultores estavam amparados por algumas organizações, né,
que vem lá desde o período da ditadura, como o CPT e muitas outras, vem desde aquele período amparando os agricultores, né? Começa com o conflito do campo, né? Por conta do conflito no campo, a gente acaba chegando, né? Opa, não dá só para ficar na luta, né? Da resistência da terra, para ter terra, mas a gente precisa também discutir com os agricultores e agricultoras o modelo de produção, o que a gente está produzindo. E aí descobre que não tem um modelo, porque a agroecologia não tem um modelo, né? A gente falava disso. Depois a gente descobre no contato com esses agricultores e com essas agricultoras que não existe esse modelo, né, que o agronegócio quer impor para a gente, né? A articulação da agroecologia, ela começa a agregar as outras entidades que também trabalhavam no campo, né? E aí a preocupação da agroecologia não é só a produção, é o conhecimento, é a cultura, é a arte, é o papel da juventude, o papel da mulher na produção, na economia, na organização. E nós, do campo das mulheres, a gente sempre costuma dizer que sem mulheres não há... Tem mulheres aqui que sabem dizer, responde aí. Sem mulheres não há agroecologia. Se as mulheres não tiverem nesse espaço de discussão, de construção, de contribuição, de cultura, de arte, né, a agroecologia não acontece, né, para nós, da articulação de agroecologia, né? E eu acho que essa mesa aqui, ela coloca uma coisa importante, né, de se perguntar, eu estou produzindo para quem? Né? Essa é uma pergunta ali do... Para quem que eu estou produzindo? Eu estou produzindo alimentos livres de agrotóxico para a galera engomada, bem vestida, com televisão e mais uma coisa aí, que viaja, consumir? Porque eles produzem para a gente aquilo que eles não consomem. Porque o agronegócio não consome aquilo que produz, né? Mas eles produzem para a gente, mas eles não comem. Então, nós também temos que pensar, nós vamos produzir alimentos para alimentar eles, ou vamos produzir alimento nessa experiência aí que o Jaime falou, na experiência do Alexandre, que é alimento para que quem está na comunidade da favela possa comer, quem é o agricultor que está lá, que o morador de rua possa vir comprar, né? Porque eles também, né, um dia tiveram uma casa, um dia tiveram uma vida, têm um conhecimento, mas não tem o capital. Então, se a gente... Por isso que comer é um ato político. Se eu não produzir comida para que todos possam ter acesso, né, então não estou construindo, né, muita coisa. Eu estou construindo aqui uma amizade, uma relação, um conhecimento, né, mas eu não estou fazendo mudança. A mesa anterior aqui falou, a mesa que nos antecedeu, que era da agricultura urbana. Que mesa maravilhosa que foi aquela. Alexandre até falou aqui, várias pessoas, né? De quanto que é importante esse trabalho de formiguinha, de fazer a produção na praça, de construir, de ocupar os espaços abertos que a gente tem, ociosos, e fazer a agroecologia, e fazer a produção que a gente quer, né? E construir ali, e chamar os amigos, e construir conhecimento ali, né? Então, a articulação de agroecologia, ela está preocupada com vários campos. E aí, por exemplo, a gente tem a agricultura urbana, né, que estava aqui de manhã, faz parte da articulação de agroecologia. A Fiocruz faz parte da articulação da agroecologia. A Abrasco faz parte da articulação da agroecologia, porque a gente não trabalha só a questão da produção. O conhecimento, a pesquisa, a informação, a cultura, tudo pode ser agroecológico. Na agroecologia, a gente não faz músicas, né, que degrinem a imagem das pessoas, porque a gente está preocupado com isso, né? A gente não faz músicas, né, que colocam as mulheres para baixo, porque a gente tem responsabilidade sobre isso. A gente tem ética sobre isso, né? Então, assim, quando a gente está preocupado, né, com a questão da produção que foi falada tanto na mesa passada como nessa mesa agora, né? E o Jaime deu um exemplo muito importante. Quando o agricultor
familiar tem o incentivo, tem o custeio para ele produzir, ele consegue produzir o alimento barato. Então, quando nós fizemos o encontro do comboio lá em Casimiro de Abreu, na fala do Jaime ficou muito claro o aporte que se deu para que eles pudessem vender aquele prato a R$5 que fez uma fila. Tinha fila na cidade para comprar os alimentos, né? E aí acabou e muita gente ficou, ora veja, não consegui comprar. Mas eles tiveram um subsídio que foi capaz de permitir que eles vendessem um alimento a R$5, né? E aí a gente precisa ter claro isso, porque às vezes a gente fala, não, o alimento está caro, né? Mas tem tudo isso aí que o Alexandre, eu às vezes venho aqui nas terça-feira aqui e comprar o produto. Tem dia que eu não posso comprar todo o produto que o Alexandre põe ali, porque eu não tenho dinheiro para comprar, né? Naquele dia não tem. Poderia ser mais barato? Poderia, se ele não tivesse toda essa logística para chegar até aqui, né? Mas é uma coisa para a gente estar sempre pensando, como é que eu posso baratear para que outras pessoas possam ter o acesso a esse alimento saudável, né? E aí uma outra, eu estive anotando aqui, eu fiz uma colinha, né? Uma outra coisa, né, uma outra questão que foi colocada aqui é a importância dos alimentos limpos, né, e livres de agrotóxicos, né, que foi falado aqui no aprendizado dela, né, que no começo você fazia os produtos seus quitutes, sem se preocupar com isso, né? E depois, quando você entende a importância disso, quanto que isso é importante para a saúde, né, da gente, porque é o que a gente vê realmente. É uma farmácia em cada esquina, vendendo remédio, para que a gente fique mais doente e consuma mais remédio. Você não tem um médico que passa um remédio só para você. Passa 2, 3. Esse aqui para você curar a doença, o outro para curar o problema do estômago que esse aqui vai causar, e aí você vai, né, nessa lógica. E aí a fala dela deixa claro, os alimentos curam a gente, né? Então, a nossa preocupação, enquanto articulação de agroecologia, é identificar, valorizar essas experiências que estão aí pelo Brasil afora, né? É agregar outros conhecimentos, é agregar outros grupos. Porque se antes a situação já era ruim, né? A gente sozinho, agora, desculpem se alguém votou nele, né? Com ele, vai ficar difícil a gente ficar sozinho, né? Então, é muito importante que, nesse momento, a gente, do campo da articulação da agroecologia, do campo da democracia, a gente se junte, a gente some, a gente se organize. Esse espaço aqui é um espaço importantíssimo para que a gente tenha essa oportunidade de dialogar, de conhecer, né? Então, a articulação de agroecologia, ela tem esse papel, articular ideias, trazer experiências, conhecer experiências, né? Estava olhando ali mais cedo a riqueza de experiência e de alimentos, né, feito a partir de produtos vivos, não precisamos nem de fogo para cozinhar, não precisa fazer fumaça, né? A gente faz ali, eles mostram que é possível. Então, são essas experiências que a gente tem que aprender, que a gente precisa trocar um com o outro, né? Porque essa política que está aí é a política de aumentar a fome, né? Que é o que a gente está percebendo aí, que já famílias que voltaram, né? Aí diz assim, não, mas uma bolsa que dá, o Lula dava uma Bolsa Família de R$210, mas isso dá para quê? Para quem não tem nada, né? Aquilo faz a diferença, né? E muitos deles, eu trabalhando em Nova Iguaçu, que é onde é a minha origem, né? Como é que você vê? Eu perguntei mesmo, o que você faz com a Bolsa Família? Quando a gente estava fazendo um projeto, que acho que a Lúcia conhece, algumas pessoas aqui conhecem, o projeto Pafiduto, a gente fez essa pergunta. Aí ele compra uma parte de comida, outra parte comprava uma caixinha de doce, e assim ele multiplicava
uma parte daquele dinheiro do Bolsa Família e complementava a renda. Então, para aquela família, é importante, né? E, por último, né, eu gostaria de dizer também, né, que esse momento que a gente está fazendo esse encontro aqui, né, tem outros grupos também que estão organizando pelo Brasil afora, né, ações como essa. Então, acho que nesse momento o que nós temos que fazer é reforçar as ações afirmativas. Não dá para ficar mais chorando o que ele fez, lendo o que ele não fez, e não sei o quê. Isso não vai nos deixar doente. Nós estamos com os amigos doentes, porque fica lendo esse negócio todo dia, o que ele fez, o que ele não fez. Isso não importa. O que importa é a gente reforçar momentos políticos positivos que vai mudar a vida de todo mundo, independente de quem votou para cá ou quem votou para lá. Todo mundo é cidadão brasileiro e tem direito, né, o alimento saudável, como Alexandre falou, a soberania, que é o direito de se alimentar, né? Não é só o dever, é o direito de se alimentar. Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. A articulação de agroecologia está aí, tentando espraiar o máximo possível, né? Chegar nos rincões desse país, mas também trazer organizações, pessoas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Articulação Estadual de Agroecologia, que repega todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, estão envolvidas na Articulação de Agroecologia, inclusive a CAU é o nosso braço forte aqui da Articulação de Agroecologia na cidade, na luta. Então, acho que é um pouco isso, gente, fazendo um pouco, pegando aqui a fala dessa turma maravilhosa, né? Eu gostaria só de, nesse momento, agradecer muito, muito essa oportunidade. Muito obrigada, Generosa. Eu acho que a nossa mesa ela foi bem rica, porque ela trouxe olhares diferentes, né? O Alexandre, ele iniciou a fala dele falando do modelo hospitalocêntrico. Eu acho que esse modelo ele já traduz muito e já demonstra a importância da comida, né, no nosso dia a dia como um ato político. A comida ela tem uma possibilidade de nos envolver e de mudar o nosso cotidiano. Então, uma referência do que a gente não quer, né? Aí o Alexandre já vem falando da importância do agroecologismo, né? Então, acho que aí já é o nosso caminhar, sair desse modelo hospitalocêntrico para esse agroecologismo, que todo mundo aqui demonstrou a riqueza que é falar de agroecologia. Não é simplesmente produzir sem agrotóxico, né? Mas é falar da vida, é falar do negro, é falar da mulher, é falar dos direitos, que todos que a gente tem muitos direitos conquistados, né? Nenhum deles foi conquistado por falta de mobilização, e agora tecer essa rede para que a gente não perca o que foi conquistado e avance para além disso. E também, assim, tudo foi colocado de uma forma muito complementar, né? Mas eu queria só reforçar uma coisa também colocada pelo Alexandre, dos saberes e sabores, né? A gente começar desses saberes, que acaba que o nosso modelo de mídia, de educação, ele desconstrói os saberes tradicionais, e acaba que uma perspectiva globalizada faz com que sejamos todos iguais, que passamos a ter sonhos iguais, e é tudo isso que a gente não quer. O que a gente quer é diversidade, da vida, a diversidade das pessoas, o cuidado com o todo, e que as pessoas tenham a oportunidade de ser o que elas querem ser e o que elas podem ser. E isso foi reforçado bastante pela Regina, né? Quando ela fala, eu sou uma delícia de pessoa. Eu acho que nós, como educadores, né, os Alexandres colocaram aqui a importância de uma educação transformadora, o nosso papel é fazer com que as pessoas percebam que elas são delícias de pessoas, né? Porque isso a gente acaba, com os nossos referenciais perfeitos de Facebook, Instagram, a gente acaba esquecendo que a gente é uma delícia de pessoa. E reconhecer essa delícia, potencializar essas delícias e fazer com que cada um fortaleça isso no seu dia a dia e se enxergue nesse modelo de sociedade que a gente quer construir,
é muito interessante. E o Jaime, quando ele coloca a experiência dele, né, com esses almoços, aí ele já traz todos os valores intrínsecos a um processo que pode ser algo assim, é um almoço, mas não é um almoço, né? É por meio de uma atitude específica, a gente está rediscutindo os valores. Produzir para quem, produzir como, para quem que vai o lucro, que lucro que a gente quer, qual que é um valor justo, como que a gente vai produzir, a gente está preocupado com quem vai consumir ou a gente está partindo do que a gente tem, até para ressignificar o interesse de quem vai consumir, né? Porque a gente acaba trazendo algumas, assim, as nossas decisões dos nossos modelos de produção e de consumo, elas são influenciadas, né, por esse modelo de desenvolvimento que a gente vive. Então, o que a gente está falando aqui é de reconstruir valores e reconstruir o que a gente considera interessante, né, para o nosso dia a dia, nessa abundância e nessa diversidade. Ele trouxe muito a questão da abundância. Então, da mesma forma que a gente pode olhar para os alimentos com menos perdas, com menos desperdícios, a gente também pode, como ser humano, ao invés de ser olhado apenas como consumidores, passar a ser também produtores. A gente tem esse potencial de produzir vida, de produzir solo, de produzir água e de trazer essa abundância, né? Quando a gente olha para a nossa pequena agrofloresta aqui do Arcos da Lapa, é algo simbólico. A gente vê que em cima do concreto a gente pôde fazer com que uma nascente rebrotasse, que a gente, né, envolva as diversas pessoas nessa mudança de paradigma, para que o ser humano ele passe a construir e produzir abundância, né, em todos os aspectos. E esse empoderamento que traz, né, todas as experiências de você, essa troca de saberes, essas oportunidades para essas vivências, é super importante e estruturante. E aí eu vou finalizar aqui também com, né, aí vem a Generosa aí com a sua experiência de redes, e isso é o que a gente tem hoje de mais precioso, né? A gente está numa conjuntura de uma crise, já está há muito tempo, né, de crise política, social, cultural. Ano passado a gente falou disso, de crises, e essa crise faz com que a gente precise de uma nova lente, a gente precise atuar de forma diferente, porque a forma que a gente está atuando já se demonstrou que é insuficiente para superar essa crise. E esse novo, ele precisa ser construído, ele precisa ser estruturado e ele precisa ter força para que a gente consiga realmente se situar, né, diante desse contexto e construir esse novo tão desejado, almejado, que todos aqui têm dentro de si como uma luta de vida, né? Então, acho que é esse desejo e esse recado que a gente deixa aqui em todos os eventos, todos os momentos que a gente traz os grupos, as bandeiras, as lutas de todas as pessoas que estão olhando para as ditas minorias, que são as nossas maiorias, né? E quando a gente fala de política pública, o Alexandre falou muito bem de política pública, a gente está falando de uma política que tem que olhar para o bem comum. E quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de uma política que seja inclusiva e para todos. E é muito impressionante o poder de uma política pública de mudar realidades. Eu estive agora nos Pataxós, que tinham várias aldeias. Umas estavam dentro de uma unidade de conservação que não pôde receber política pública durante uns anos, enquanto outros pôde porque ele estava na área, né, não estava dentro da unidade de conservação. Essas aldeias que estavam dentro passam fome hoje, né? O mesmo povo, no mesmo território, com a mesma realidade. Os que já estão fora, eles já conseguem sobreviver, já estão muito mais estruturados. Então, a gente não pode menosprezar o potencial dessas políticas públicas, e as nossas instituições, elas não são monolíticas, então tem pessoas muito legais em todos os ministérios, né, em todos os, no âmbito federal, estadual, municipal. Então, são essas pessoas que a gente tem que se ligar, se interligar, se fortalecer, se unir. Isso eu estou falando dentro do governo, mas fora dele, então, a gente pode ver aqui, tem instituições, cada um de vocês com certeza vem de algum espaço que tem propostas, potencial e coisas legais para que a gente possa fazer juntos, né? Então, eu vou abrir agora a fala para vocês. Se alguém tiver uma pergunta mais específica para a Regina, eu peço para priorizar, porque ela tem uma bebezinha para cuidar e ela tem que sair daqui uns 15 minutinhos, tá? Muito obrigada aí pela permanência de vocês até agora. A próxima mesa já é a continuidade dessa, que é como alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo.
Então, vai ser uma continuidade bem interessante. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia. Eu queria elogiar o evento como um todo, a mesa, que foi muito ilustrativa, assim, muito rica, mas eu, enquanto juventude, queria cumprir meu papel aqui de provocar, né, e de também, enquanto orientado da Irene, né, falar sobre como que a gente, no evento de agroecologia, está aqui com uma mesa e com oficinas e com, enfim, esses espaços que são tão tradicionais, né? Acho que a gente pode se apropriar de metodologias mais populares, mais participativas, como instalações artístico-pedagógicas, como círculos de cultura, aquários e, enfim, diversas metodologias aí que a gente podia estar usando um evento tão grande quanto esse como laboratório e vitrine, né, de mostrar como é que funciona e tal. E acho que um exemplo mais prático assim de como que seria produtivo, porque eu falei um pouco floreado assim, tinha uma senhorinha, uma mulher muito vivida, muito poderosa, que eu vi por aí, em todos os espaços que eu estava, inclusive lá no Mutirão, nos Arcos da Lapa, ali nas oficinas que eu participei, que não teve um momento que ela não levantava o braço e falava uma vivência dela. E eu acho que a gente valorizar esses saberes, valorizar essas vivências, e é aí que mora assim, a nossa construção, assim, enquanto agroecologia, enquanto agroecologistas, né? É isso. Falou para vocês. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente dizer que a mesa foi fantástica. Algumas coisas foram faladas aqui, tá? Eu queria primeiro dar meus parabéns à coordenadora da mesa por uma frase, que as políticas públicas são importantes. Eu só discordo dela de uma coisa: não são importantes, são fundamentais. Já dizia o senador Saturnino Braga a seguinte frase: a iniciativa privada não cria negócios. Quem cria negócios é o governo com a legislação que ele faz. E o que a iniciativa privada faz é aproveitar as oportunidades criadas pelo governo. Então, a política pública é fundamental. Por isso que nas minhas aulas eu sempre incentivo a meus alunos a se tornarem políticos. Porque político, na realidade, é a coisa mais importante que existe num país. São eles que fazem as leis. E se eles fizerem as leis erradas, o Brasil vai para o buraco, não tem jeito. E o Brasil, inclusive, tem uma tradição que nenhuma lei é feita para o bem do povo. Ela é feita ou para prejudicar alguém, ou para alguém ganhar dinheiro. E elas são, em geral, totalmente dúbias. Eu tenho um exemplo disso, um juiz de Niterói, que era muito amigo do reitor da UF, e numa conversa de final de ano, o reitor pediu: ô fulano, você faz um artigo para mim sobre Jesus Cristo? Ele falou: pois não, eu faço sim. E continuaram conversando. Quando acabou a conversa, ele foi embora, e daqui a 2 minutos ele voltou: ô reitor, você quer o artigo a favor ou contra? Ou seja, os nossos advogados conhecem as leis e sabem que qualquer lei pode ser defendida na posição A ou a posição B contrária. E, continuando sobre esse assunto, que acho super importante, a minha geração, eu sou da primeira metade do século XX. Vocês vejam quão velho eu sou. E eu me formei em 70, em plena ditadura. E o maior mal que a ditadura fez, na minha visão, ao país, não foi as prisões, as perseguições, foi fazer com que a juventude acreditasse que quem ia para a política era ladrão, que o negócio no Brasil era você ser técnico.
que técnico era grande coisa para a carreira de qualquer um. E aí eu fui de uma turma de engenharia no Fundão, que formou 500 engenheiros no ano. Então, na realidade, praticamente nenhum daqueles engenheiros viraram políticos. Uns 3 ou 4 viraram políticos e já eram ladrõezinhos. Ou seja, nós perdemos toda uma geração de políticos. E é isso que a gente está pagando hoje, foi o grande problema. Eu acho que todo mundo aqui falou de uma coisa, desenvolvimento sustentável, agora geral, tá? Mas eu acho que o desenvolvimento sustentável a gente tem que pensar não só na agricultura. Por exemplo, se a gente pensar que as doenças são devidas aos remédios, aos agrotóxicos, eles têm uma parte importante. Mas também tem o estresse, o sedentarismo, a poluição das cidades que nós vivemos, tudo isso, tá? Que tem que ser uma coisa tratada totalmente. E eu vejo o seguinte, o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, ele deve, a grande potencialidade que ele tem, chama-se a Floresta Atlântica. E a maioria do nosso estado é montanhoso. Você pega o mapa do Estado do Rio de Janeiro, sobre o potencial agrícola das regiões, tu vai ver que tem muito poucos locais que dá para fazer agricultura, e muito menos bovinocultura. Então, esse movimento da parte de agroflorestal é fundamental para o Estado do Rio, para transformar ele num grande fornecedor de produtos agrícolas no Estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, eu acho que a gente não pode pensar em termos que alguém falou, e não lembro quem, que o governo tem que apoiar sempre tudo. Eu acho que o governo tem que apoiar o início das coisas, tá? Através da legislação, e nós temos que fazer as coisas de maneira que eles sejam sustentáveis. A gente não pode ficar a vida inteira dependendo dos políticos e do dinheiro que ele dá para a gente. Então, todas as nossas ações têm que se pensar no fato de que como é que esses agricultores se tornam realmente autossustentáveis. E a última pergunta ao Guilherme é o seguinte, eu queria... o Jaime, desculpe. O Jaime, é que eu queria como me comunicar em você. Telefone, e-mail, sinal de fumaça, coisa desse tipo. Muito obrigado. Hein? Alguém mais? Boa tarde a todos e todas. Parabéns pela mesa. Eu só queria tocar num ponto fundamental. A companheira Generosa tocou num assunto que passa desapercebido nas discussões de agroecologia, que é a questão que os agroecológicos estão alimentando os banqueiros. E a população miserável não tem acesso ao alimento orgânico. Tá, obrigado. Fortuna. Então, o que acontece? Quem produz agroecologia para os banqueiros, infelizmente, na primeira mesa que teve em 2016, era o Ernest Guest, é o nome, que é o grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil. A gente nunca vai competir. Outra coisa, a classe média acha que vai virar um pão de açúcar e não vai virar. Tem muito agricultor classe média querendo ficar rico, enquanto a proposta da agroecologia é justamente para os miseráveis. E aí, eu quero só fazer uma pequena reflexão já. Hoje, já existe nos países centrais a comercialização direta ao consumidor-produtor, sabe através de quê? Do drone, da robótica, da física quântica. Então, nós temos que pegar a tecnologia de ponta que os países centrais estão usando e usar para nós também. Fazer a inserção da Fiocruz com a COP, com a Politécnica da USP de São Paulo e criar nossos drones para justamente pegar o alimento que sai do campo e diretamente para uma feira dentro da favela. Em vez de ficar esperando o caminhão poluidor, que movido a óleo diesel, vá poluindo cada vez mais o ambiente, por que nós não acessamos criando nossos próprios drones para levar o alimento orgânico para dentro da favela, para dentro da periferia, como disse muito bem o Alexandre Pessoa? A periferia não é nem campo, não é nem cidade. Então, nós temos a tecnologia a nosso favor de ponta. Eu só quero fazer uma pequena reflexão. O homem, quando pousou na Lua em 1969, usou a permacultura, a cultura permanente dos Incas, para processar uma batata para alimentar os astronautas. Ou seja, o burguês não é otário.
Quem está sendo otário somos nós, que nós não produzimos tecnologia de ponta, mas não se apropriamos dessa. Por quê? Vários pequenos burgueses produzem a nanotecnologia no Brasil, drone e tudo, mas a gente não usa isso a nosso favor. Em vez de esperar botar numa caminhonete, um caminhãozinho movido a óleo diesel, uma caminhonete movida a gasolina, ou a gás natural, por que não usar os drones para cruzar os oceanos, cruzar as florestas, trazer da floresta amazônica os alimentos altamente orgânicos para dentro das favelas do Rio de Janeiro e vice-versa para São Paulo, Porto Alegre, trazer o camarão de Fortaleza, a lagosta, que é o camarão gigante de Fortaleza, para alimentar a periferia, através dos drones. É isso que eu gostaria que vocês fizessem a reflexão. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês, porque daqui, para a gente ter um intervalo de 15 minutos, 5h30 vai ter o lançamento da cartilha, né, do nosso pequeno guia prático para a agricultura urbana, e em seguida essa mesa de como alimentar 7 bilhões de pessoas. Vou passar aqui o microfone para a Generosa encerrar. É só responder um pouquinho, porque acho que o companheiro falou ali na questão, né, eu produzo para quem, né? Mas, assim, é importante entender que se o agricultor familiar, ele tiver o apoio que ele precisa ter, ele consegue produzir mais barato. O problema é que o apoio vai para o agronegócio, vai para os grandes. Né? A gente olhar a rubrica dos pequenos e a rubrica para os grandes, agora não sei nem se vai sobrar. Entendeu? Então, a questão é essa. E a outra coisa, companheiro, a articulação de agroecologia, ela se faz com a iniciativa de cada um de nós. A iniciativa é nossa. Onde, no local onde eu estou, eu vou produzir alguma coisa, eu vou me linkar com alguém, é uma rede. E aí, na medida que eu vou me linkando, vou fazendo as minhas experiências, vou trocando com um companheiro, um aprendendo com o outro, e aí, assim, não vai vir uma coisa pronta para dar para a gente. Não existe isso. Somos nós que fazemos a agroecologia no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, em todas as articulações que nós fazemos com as nossas famílias, com os nossos filhos. É aí que se dá, né? A mudança de hábito, de cultura, né? A gente tem que tirar de nós mesmos, como a companheira fez aqui. O coração de cada um é que vai começar a construir esse novo mundo. Então, pessoal, agradecendo novamente, 2 questões que foram colocadas, mas eu queria aqui pautar. Eu fui numa universidade lá em Volta Redonda falar sobre a questão dos agrotóxicos. Na verdade, eu tive uma grande aula na faculdade de nutrição. Impressionante o papel do Conceia, mas também o papel que os nutricionistas podem dar nesse debate aqui. O papel do nutricionista é estratégico, porque a gente fala muito da mercantilização da vida, a mercantilização da água e o contraponto que a água é um direito, a mercantilização dos alimentos pelas commodities, e a gente fala que o alimento é vida e que também tem que ser direito. Mas lá se falou da mercantilização dos corpos, de como é que a nutrição hoje sofre pelos nutricionistas, entre aspas, de Facebook, que querem modelar o corpo nosso como se fosse algo completamente artificial, de musculatura, de um padrão em que as pessoas não se enxergam enquanto delícias, porque existe um padrão a ser lidado. Isso é a mercantilização da vida na escala do corpo. Então, a gente fala na análise multiescalar, biomas que estão sofrendo com a seca, territórios que estão sendo desterritorializados por grandes corporações. O problema da habitação, de como a gente no Rio de Janeiro pode fazer agricultura orgânica com uma legislação que não reconhece. Mas tem a escala do corpo, de qual é o corpo que nós desejamos, constituído pelos alimentos.
Isso é um debate muito importante que a gente não vê. Eu tive a oportunidade de ver no grupo de nutricionistas. Por último, que a gente trabalha muito com o caminho das águas, a pedagogia das águas, como tem também a pedagogia da terra. É uma potência, porque a água educa, os alimentos educam também. Agora, quando a gente discute o caminho dos alimentos, uma estratégia para não nos isolarmos entre nós é saber aonde é que o alimento começa. E tem uma discussão de terra. Como é que o alimento transporta? Então tem o desafio dos atravessadores. Como é que se comercializa? Então tem a discussão das feiras, dos circuitos alternativos de venda desses produtos para se viabilizar. E aí chega na nossa escala. Como é que nós, como consumidores, vamos querer solidários àquele tipo de alimento? Eu acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir juntar os povos da agroecologia, que são muitos e estão em escalas nesses caminhos ao longo do processo. E eu não posso deixar de fazer um apelo aqui, porque aqui tem muitos agricultores urbanos, agricultores orgânicos urbanos, da periferia, inclusive da agroecologia. Não se esqueçam das populações do campo, que sofrem para tentar manter a sua resistência da agroecologia. Não nos esqueçamos dos povos indígenas, que têm as suas tecnologias vernaculares, e dos quilombolas, porque se não formos solidários a essas populações, nem a agroecologia, nem esses povos, nem a nossa concepção de vida vai conseguir resistir diante do cenário. Óbvio que eu vim para cá com um bottom. O bottom é da Marielle, está escrito assim: sejamos sementes. Obrigado. Eu queria chamar a atenção para o rapaz que falou para a gente refletir sobre os drones, de trazer produtos de lugar A para produtos de lugar B. Eu vou falar de duas experiências que eu tive. Uma foi com quilombo. Eu não levei drone, eu levei semente. Eles têm terra, água e não tinha semente. Aí depois que chegou a semente, levamos a tecnologia de gotejamento. Então a tecnologia do gotejamento, com os saberes deles, gerou mais saberes e gerou alimento. Porque transportar de um ponto longínquo a outro tem custo que vai gerar lucro para alguém, que não é aquela pessoa que está se alimentando com isso. Vai gerar lucro para o dono do drone, para quem vendeu o drone, e às vezes o cara do local, o autóctone, só quer ter a semente para poder consumir uma tecnologia de irrigação. Outra experiência, em 2015, eu tive em Cabo Verde para dar uma palestra sobre a questão negra. O dinheiro do governo federal saiu depois da palestra, eu fui para lá com essa grana e fiquei hospedado em Achada Grande, na ilha de praia. Eu fiz uma horta do Sistema Paz, cujo galinheiro aqui no Rio de Janeiro é 3 metros, lá eu fiz um galinheiro com 1,20 m. Para não ser extenso, fiz a horta demonstrativa, que eu não chamava de horta, eu chamava de sistema pedagógico, para aprender a fazer horta. A comunidade que lá Achada é uma favela, né, que habitou que assumiu essa horta como sistema pedagógico, eram ex-prisioneiros, ex-drogados e palhaços, começaram a fazer suas oficinas de bolsa em torno da horta, capoeira dentro do galinheiro, palhaçada dentro do galinheiro. A comunidade abraçou essa horta como um ponto de encontro, tá? Em Cabo Verde, para quem não sabe, as pessoas levaram o hábito do campo para a cidade, então criam porcos, galinhas e cabras no telhado. Isso gera vetores de doenças enormes. Então, qual a ideia que eu propus para eles? Vocês peçam às pessoas que têm esses animais no teto, fazem a composteira, e quando eles trouxerem um saco do composto ou o saco do esterco, você dê uma muda para eles. Hoje, 3 anos depois, a comunidade mudou. Você vê uma foto aérea, todas as lajes têm plantas medicinais no seu entorno. As doenças no local diminuíram porque acabou o índice de vetores, diminuiu os vetores, né, ratos, baratas e moscas. E as crianças passaram a frequentar essa pequena horta, que eu chamo de sistema pedagógico, porque ali é um sistema que representa a vida.
Então, a gente pensa sempre com dispêndio enorme de recursos ou ideias mirabolantes. Às vezes, é só chegar com a mangueira de gotejamento e a semente. Um sorriso, uma boa ideia e botar a mão na massa dá um retorno muito maior do que muito dinheiro. Então, a gente sempre fala, o Brasil, depois que inventou o tá ruim, nunca ficou mais bom, né? E para resolver esse problema do tá ruim, sempre é financeiro. Não é isso. Isso foi uma lógica que a escola nos colocou desde pequeno, que tudo para se ter solução tem que estar atrelado ao dinheiro. Não precisa do dinheiro, precisa da boa vontade, de boa ideia e de busca de semente. Tendo água, tendo solo, até o solo que a gente consegue fazer, a gente não consegue fazer água, mas tendo solo e boa vontade, a gente consegue produzir alimento. Isso em qualquer lugar. Eu conheci hoje um rapaz de Minas, ele não está aqui, o Marquinho. Ele me mostrou a foto da laje dele, é um absurdo. Tem produtor que tem terra pra caramba, não tem tanta produção como esse rapaz tem na laje dele. Então a gente precisa, irmão, de boas ideias, não de alta tecnologia. Os quilombolas têm alta tecnologia, eles conhecem a lua, conhecem os bichos, eles conhecem a época do mel. Eu vivi muito em quilombo, eu tenho certeza disso. Poucos engenheiros agrônomos, poucos técnicos agrícolas são capazes de reconhecer e ter a técnica de plantio que os índios, que os quilombolas no Brasil têm. A nossa experiência como cientista, agora eu vou falar como cientista, ela é de bibliografia. E o conhecimento desses povos é da vida, é vivo. Então, um inseto, vou te dar um exemplo de um plantador de Goiás. Ele estava com pressa do genro, devolver o trator dele, porque se ele deixasse de plantar o milho na lua exata, ele ia perder toda a plantação de milho. Eu perguntei, por que, seu Aquino? Ele falou assim para mim, Alexandre, se eu plantar daqui a 3 dias, quando a mariposa começar a botar seus ovos, eu vou ter 5 folhas. A mariposa come 3 folhas. Eu com 2 folhas, meu milho cresce. Se eu não tiver 3 folhas, ela vai comer 3 folhas, eu perco meu milho. Não precisa de agrotóxico. Isso é um saber. Só que um saber que foi pautado através da contemplação de anos e anos. A ciência, ela não contempla. A ciência, ela é imediata. O doutorado tem time para acabar. O mestrado tem time para acabar. E o quilombola não tem tempo para sair do território dele. Então, o saber do quilombola, ele é muito superior do que qualquer técnico que possa chegar e fazer presença na terra dele. Só que o quilombola, muitas das vezes, não é ouvido, porque geralmente ele fala errado, né? A ideia dele, a retórica dele não é linear. Ele só vai passar o segredo dele através do tempo que você esteja presente com ele. Ora, um doutorando e um mestrado não vai perder tempo com quilombola. Eu perdi esse tempo. Eu não tenho doutorado e não tenho mestrado, compreende? Porque eu fiquei lá com eles e vou lá ter coisa até hoje. Para ter esse tempo, o meu mestrado ficou de lado. Então, são escolhas. Eu não tenho o título, mas tenho um saber. Eu preferi ter o saber do que ter o título. Perfeito? É isso. Primeiro eu queria reforçar, vou ser rápido, eu queria reforçar que nós temos a feira, né, dos agricultores, um esforço enorme para estar aqui, desde quinta-feira que nós estamos mobilizados em colheita e transporte para poder, e preparação, né, inclusive do almoço. Então, tem muitos produtos, esses agricultores vivem disso efetivamente. Então, é muito bom a gente levar para casa esse esforço digno, né, desses agricultores. E, portanto, eu trouxe aqui apenas uma amostra, né, do que eles trazem hoje aqui. Tudo produzido por eles, da muda, né, as verduras, né, a fábrica de tapioca que tem a Dona Penha, o feijão plantado por eles com muito conhecimento, né, eles têm muito conhecimento para trabalhar com feijão, muito interessante como é que eles colhem qualquer feijão e como é que eles nos surpreendem também, né? Eu falo assim, gente, poxa, eu quero ver o dia que vocês só vão precisar arrumar a cebola e o alho
para poder fazer o almoço agroecológico, porque isso, de repente, não vai dar para vocês fazerem. Nesse almoço aqui, a dona Marinês chegou para mim, Jaime, olha a cebola que eu colhi aqui, que nós vamos usar nesse almoço já. Quer dizer, eles pegam de uma coisa dessa assim como um desafio e vai lá e colhe. Não, eu já colhi bastante cebola, Jaime, né? Eu já colhi por aqui. Você disse que não dá, mas dá sim, entendeu? E eles, né, de tanto fazer e pelejar, eles acertam mesmo e sabem uma coisa que muitas vezes a gente não tem conhecimento, que é da área técnica, né? Agora eu vou me enfiar aqui na fala rápido, que foi comentada sobre a participação do jovem na agroecologia e tudo. Eu me surpreendo com duas coisas bastante interessantes, tá? Nos sistemas agroflorestais, como que os filhos reconhecem o trabalho dos pais, o esforço dos pais, e as agroflorestas, né? Mesmo os pais, né, e depois os filhos também, quando a gente técnico diz, olha, tem que passar o cerol, tem que derrubar tudo, porque esse é o ciclo, eles têm um amor aquilo ali tão grande, e um amor à terra, que olha, a gente é revolucionário mesmo. A juventude está querendo sair da roça, mas a juventude que vem os pais fazendo agrofloresta, eles estão procurando espaço dentro do sítio, entendeu? Olha, meu pai, aqui eu vou fazer a minha casa, porque eu vou continuar isso daqui. Entendeu? E a outra coisa que tem um efeito transformador, olha, esse almoço agroecológico, os filhos acompanham os pais. É muito interessante. É outra experiência, né, que a gente conseguiu colocar para frente e que a gente vê que a juventude tem orgulho dos pais, né, que fazem todo esse esforço e produzem tudo, e tem esse reconhecimento, porque tem esse lado também, as pessoas querem ser reconhecidas pelo esforço delas, tá? Então os filhos ficam com orgulho danado dos pais, tá? E tem vontade de aprender cada vez mais com os pais, porque essa é a essência na agricultura, né, do conhecimento, da troca de saberes, é aquele aprendizado de pai para filho, né, da comunidade e tudo. Os filhos que participam dessas experiências, sistemas agroflorestais e almoço agroecológico, eles acompanham os pais. Isso eu acho revolucionário. Eu acho assim impressionante. Os filhos não negam, não viram as costas para os pais. Tá ok? E é o que mais a gente ouve o pessoal falando. Não, os filhos não querem saber da roça, eles querem ir embora, eles querem... Quando a experiência é transformadora, o filho reconhece, admira os pais, e isso é agregador da família. Nós somos revolucionários, porque a gente permite que eles enxerguem esse potencial, entendeu? E nós somos agregadores das famílias, tá ok? Eu acho isso fundamental se falar. E vamos à feira no final aí, vamos fazer a feira de sábado, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, agora acabou de verdade.